Olá, envelhecentes! Mais um sábado de Geronto no Foco. Então eu peço licença para entrar na sua casa para falar de envelhecimento humano. E eu trago hoje mais uma convidada ilustre. Vamos lá! Trago ela para falar do seguinte tema: ser mulher, idosa e presidente de um conselho que luta pelos direitos da pessoa idosa. Então eu trago para vocês Maria Zenaide Marques Pereira, para os íntimos, porque ela é minha amiga, Zenaide Marques. É assim que ela é conhecida no dia a dia. Então, a Maria Zenaide Marques é uma mulher idosa, ela é mãe, avó, foi bancária por muitos anos, é uma mulher que hoje está aposentada e é presidente do CMDPI, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no município de Castanhal. Querida, é um prazer imenso receber você no Geronto no Foco. Obrigada, Diana. É um prazer imenso também. Quando recebi o convite, avisei a diretoria, né, do Conselho, a Eula, a Ildete, a Helenice, que são grandes parceiras, além dos outros conselheiros. Nós somos 8, sempre presentes. Que maravilha! No qual você está como presidente agora nesse mandato. Então, aliás, eu já estou no segundo mandato, Diana. Nós vamos falar sobre isso já, porque ela já está no segundo, hein? Olha só, o protagonismo e o empoderamento de uma mulher idosa à frente de um conselho municipal dos direitos da pessoa idosa. Então, hoje nós vamos fazer esse bate-papo com você, uma entrevista para conhecer, porque eu acredito que Castanhal, eu acredito que os municípios também que estão, né, nos assistindo, possam entender e saber como funciona um conselho e quem sabe se a sua cidade também ainda não tem um conselho municipal, que você possa buscar implantar, né? Então nós vamos começar perguntando a você o que é o CMDPI, né? E qual é o seu grande objetivo? Por quê e como atua esse conselho no município de Castanhal? O CMDPI, ele foi criado há cerca de 10, 12 anos, quando o pessoal da universidade, as professoras da universidade, que tem a Jaderlândia perto, sim, elas percebiam quanta dificuldade os idosinhos, as idosinhas ali da Jaderlândia, que é quase uma cidade, né? O que é que elas poderiam fazer? E aí elas tomaram conhecimento que existia uma instituição chamada Conselho da Pessoa Idosa. Elas mantiveram contato e tal, estudaram, foram para Belém, viajaram, participaram, e elas são as grandes criadoras deste conselho em Belém. Elas são dedicadas. Interessante que elas não eram idosas ainda, quando elas eram professoras da UFPA. E lá tem o EJA, né? EJA é o EJAI. É o JET do programa, né? Exatamente. Então, com isso daí, quando elas criaram o conselho, elas foram percebendo que o estado do Pará já estava começando também. Tanto que hoje, o estado do Pará tem 19 municípios com conselhos municipais da pessoa idosa. Então, deixa eu entender. O Belém tem o Conselho Estadual, não é isso? O Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Tem. E depois do Conselho Estadual, tem o município tem o Nacional, o Estadual, e Castanhal, então, cria o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Isso. Não é isso? E, a princípio, lógico que tem diversos membros, foi criado, entre eles... Que tipo de organização? Organização civil, organização que fazem parte do conselho? O conselho é constituído de conselheiros da sociedade civil paritário, da sociedade civil e da sociedade governamental.
Sim. Eu, por exemplo, sou da sociedade civil, Você vem representando quem? o SESI. O SESI. O SESI. O Quando- SESI é o Serviço Social, Social da Indústria. Da indústria. Tem a conselheira do SESC, Sim. que é a Ana Cabral. Sim. Maravilhosa. Então, existem vários conselheiros nesse conselho municipal, né? Sim. Entre vários O representando titular várias instituições. e o suplente, sempre. Ai, que São maravilha. 2 de cada instituição. Olha que bacana. E o CMDPI, ele é um órgão fiscalizador? Não, ele não é fiscalizador. Ele recebe as demandas. Por exemplo, uma coisa interessante que eu nunca vi no outro... Eu também não tive muita oportunidade de visitar conselhos em outros estados. Mas aqui é o único município que tem a Casa dos Conselhos, né? Você já Sim. esteve lá na Casa dos Conselhos? Sim, conheço a Casa dos Então, Conselhos. tem o Conselho da Mulher, tem o Conselho da Pessoa Idosa, tem o Conselho da Juventude. Então, aí a gerente, vou chamar a gerente, né? Tá. A coordenadora da casa, que é a Helenice, que é uma outra pessoa dedicada, ela é funcionária da SEMAS, à disposição da Casa dos Conselhos. Maravilha. É muito bom quando aconteceu isso. Então, ela cuida da agenda. Por exemplo, o Conselho da Pessoa Idosa, a segunda terça-feira de cada mês nós temos reuniões ordinárias. Então, a gente Olha. já sabe que a segunda terça-feira de cada mês, para a gente não ficar arrumando outros eventos. Se tiver um evento, gente, nesse dia eu não posso e tal, porque a gente passa amanhã lá. E que interessante que você está me falando, porque então hoje no município de Castanhal existe uma casa que abriga todos os conselhos, que é a Casa dos Conselhos. Então fica muito mais fácil a logística para que vocês, membros, Sim. se reúnam nos dias. Eu já ia lhe perguntar, então, quais são os dias em que o Conselho Municipal se reúne? O nosso é na segunda terça-feira de cada mês, das reuniões ordinárias. Sim. E reunimos sempre que há uma necessidade, alguma coisa mais grave. Por exemplo, quando as denúncias são feitas diretamente ao Conselho. Nós não temos poder de polícia. Nós não podemos entrar numa casa. Se alguém estiver machucando alguém naquela casa e me chamarem, eu não posso entrar naquela casa para ver, né? Eu posso pedir, porque a sociedade ela precisa tomar para si as rédeas dessa defesa do idoso, né? Senão é muito prático ter um conselho que vai defender o idoso. Não só isso. Sim. O que acontece? Eu vejo algumas situações assim. O neto, a neta, pede o cartão da avó. Vó, me empresta o cartão. Vô, me empresta o cartão, porque eu preciso fazer isso, aquilo e tal, e deixa. Qual é o avô, a avó que não faz, que não vai emprestar o cartão, acreditando piamente? E aí esse neto, quando vai fazer uma compra, já sabe a senha do avô ou da avó, ele compra a mais, porque ele é levado pelo impulso da compra, porque o cartão não é dele mesmo, né? E muitas vezes não devolve. Nossa, então parte por aí o princípio das denúncias, mas nós vamos já falar sobre isso daqui a pouquinho, no outro bloco, sobre essa questão das demandas, né? Quais são as denúncias que vocês mais recebem? Zenaide, me pintou uma dúvida agora, assim, é uma curiosidade minha e, de repente, é uma curiosidade do nosso telespectador. Essas reuniões, elas são abertas? Por exemplo, eu e o Deana, da sociedade civil, eu posso chegar lá às terças e quintas e participar no horário ou não? É uma coisa fechada. Fala um pouco mais sobre isso. Nós recebemos visitas, sim. É importante quando a pessoa avisa, para não ficar... A nossa sala tem uma mesa enorme, né? Uma mesa que dá bem 10, 12 pessoas e tal, nessa mesa. E a gente coloca para o visitante mais 2 cadeiras ou 3 cadeiras e as pessoas podem sentar, ouvir, participar da reunião. Em algum momento, se ela quiser falar, não é um lugar de discurso, sabe? Sim. Não é um palanque lá. Sim. Então, é um lugar onde a gente vai tratar daquela pauta. Que bacana. Daquela pauta. A nossa coordenadora da casa, pela experiência acumulada que ela já tem, ela é muito cuidadosa. Ela recebe todas as denúncias. É ela que faz isso, não sou eu. Sim. Ela como trabalha lá na Casa dos Conselhos, né? Ela está lá de 8 às 2 da tarde, às vezes ela sai 3, sai 4, ela é muitíssimo dedicada, a Helenice. Então,
quando o idoso, ou uma família do idoso, por exemplo, esse mês nós tivemos uma denúncia que eu fiquei assim, muito chocada. Uma neta pedia, além do cartão, quando ia sacar o dinheiro no banco, ela sempre sacava mais e a idosinha já não conseguia ler. E ela aproveitava para fazer umas coisas assim absurdas. Ou né? seja, então ela sacava, além do salário, Além- ela sacava o especial, que a gente chama, do do de limite crédito, e tal. ia fazendo. Olha, Olha, você isso. percebe que durante a minha fala, ela sempre já está querendo falar das demandas, porque são muito urgentes. São muitas demandas, mas nós vamos já falar sobre isso também. Né? E há quanto tempo você está nessa gestão? Né? E uma curiosidade minha também como é ser uma idosa nesse conselho que ajudam na violação de direitos de outras pessoas idosas. Como é que você se sente? Primeiro, há quanto tempo e como é que você se sente sendo uma pessoa idosa que vai estar olhando pelos direitos violados de outras pessoas idosas? Foi bem interessante. Quando me aposentei, minha família é daqui de Castanhal, eu sempre morei mais em Belém, né? Desde que casei, passei uma temporada toda lá. E quando eu me aposentei, eu digo que eu vou morar lá em Castanhal, eu vou morar no APU, tinha uma casa da minha mãe aqui. Aliás, eu construí uma casa para minha mãe aqui em Castanhal, que ela não queria morar na casa de ninguém. Então vai ter uma casa só para ela. Ainda fiz um quarto para mim nessa casa. Foi quando eu viesse para cá, ficar lá. Enfim, quando eu vim para cá, eu precisava fazer ginástica, né? Já tem alguns anos, eu estava com 50 e poucos anos ainda, e eu gostava sempre de estar me movimentando. E aí me informaram que o SESI tinha esse trabalho. Até porque a Iná Jatene, o Jatene, ele era primo da minha mãe. E a minha mãe, então, comentava muito. Né? Ela gostava muito da Oli. Sobre o trabalho, né? Sobre os primos dela e tal. E eu um dia fui visitá-los, e aí eu fiquei sabendo que era a Iná que coordenava o SESI. Iná, posso ir? Venha amanhã logo e tal, enfim. Foi assim que eu fui parar lá no SESI. No grupo, né? No grupo. A partir daí, então, surgiu o convite para você vir para o conselho representando o SESI. Passando um tempinho, aí era tempo de mudar a diretoria do conselho, que de 2 em 2 anos tem eleição. Sim. Né? E aí o SESI me indicou para ser conselheira. Bem, depois que o conselho está já eleito, né? Aí vamos eleger a diretoria. E aí eles me fizeram uma surpresa, né? Todo mundo, eles já estavam todos organizadinhos lá, planejadinhos e tal. Foi o voto de todo mundo. Eu só estou te comunicando, nós chegamos a uma decisão de que você vai ser a presidente, mais ou menos assim. Porque ficava remanejando lá entre a Eula, a Ildete, a Helenice. Professora Eula, professora Ildete são da Universidade Federal do Pará, do JET. Aí nós temos representantes do SESC, temos representantes do SESI, das associações de Castanhal. Da Coban, lá do Milagre, Sim. Enfim, né? Da saúde. Nós temos representantes no conselho também, o das Kelson, secretarias. Das secretarias, nós temos representantes. E aí eu digo, mas eu não sei como, o que é que eu vou fazer? Não, a gente vai fazendo junto. Isso aqui não tem escola. A gente vai trabalhando, vai vendo. E como eu disponho de tempo, eu me ofereço para ir para lá, para a Casa dos Conselhos. Algumas vezes eu vou para lá para ver como é que faz, o pessoal chega. Às vezes é um idosinho que está com fome. Às vezes eles pensam que lá é um lugar que a gente vai dar comida. Mas, olha só, né, que é um trabalho assistencial, né? Assistencial. E como é que você se sente, para a gente finalizar o nosso bloco, como é que você se sente sendo uma mulher idosa à frente desse conselho? Você sofre preconceito ou você se sente acolhida? Como é que funciona? Olha, primeiro que a minha família me acolhe muito. Como eu sempre fui muito ativa, né? Fui bancária, fui dirigente do Sindicato dos Bancários. Olha só. Sempre fui assim, muito organizada socialmente. Né? Eu sempre tive muita luta dos bancários, né? Passei 25 anos, tempo de greve, eu estava lá na greve, eu estava organizando no sindicato. Então, por conta dessas questões, assim, minha família sabe assim, que
eles não apoiam. poderiam me prender dentro de casa, Jamais. né? Jamais eles Tutela, fariam jamais, isso. jamais. Então, é incentivo. Vá lá Vá lá, mamãe, vá. e lute. Qual é o dia? Qual é o dia da reunião? Me avisa, não quero que tu vá sozinha, porque eles me tratam como se eu fosse uma deles. Eles me chamam de tu, tem horas assim. Tu não acha que tu tá fazendo muita coisa de vez? Mas mudou? Mudou já? Já mudou. Eu idoso. Mas é assim. Então, você eles se são sente super extremamente cuidadosos. capacitada para estar à Muito. frente dessa luta, não A é? gente vai para cuidar dos idosos. Na verdade, assim, eu acabo não cuidando tanto diretamente, porque a Casa dos Conselhos cumpre esse papel, recebe esse idoso lá, acolhe. recebe as denúncias, as pessoas vão levar lá na Casa dos Conselhos. E isso é muito bom, porque eles já estão, assim, entendendo melhor. A gente já não vê, como a gente vê no das mulheres, não é? Que alguns maridos ainda têm essa postura hedionda, né? De bater numa mulher, né? E no próximo bloco, Ezeneide, nós vamos falar muito sobre essas questões das demandas, das denúncias. Então, você chegou agora, perdeu o primeiro bloco de entrevistas, vamos então para a segunda. Hoje eu trago uma convidada muito especial, é a Zenaide Marques, ela que é mulher idosa, mãe, avó e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Então vamos lá. Zenaide, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha e eu tenho certeza que também pode ser uma curiosidade sua. Quais são as demandas que chegam no Conselho? O que vocês mais recebem? Que tipo de denúncias elas? Quais são? As denúncias é de maus tratos aos idosos. Maus tratos, dá uma comida qualquer. Como nós não temos poder de polícia, nós não podemos entrar na casa, quem vai fazer a denúncia, a gente conversa muito. E um dia me impactou muito que uma nora pegava o prato eu fui até a casa da nora, eu não podia entrar na casa do idoso. Ela pegava um prato de comida e dizia, olha, essa comida aqui tem que dar para 3 dias. Olha, assim, como se fosse 3 fatias de bolo. Hoje a senhora come essa, amanhã essa e depois essa. Não vou ter tempo de estar fazendo comida todo dia. Isso me impactou demais. Quando eu fui eu estava iniciando no conselho, eu fui na casa da vizinha, para a vizinha me dizer o que é que ela via, né? Na medida que eu não podia entrar lá. Então, essas questões assim, de alimento, de estar provendo as necessidades desse idoso, né? De ter o cuidado. Tem uma demanda lá que apareceu, a neta deixava a avó numa caminha pequenina, uma idosinha, nós chamamos super idosos, né? Não pode estar numa caminha de solteiro, porque ela vai se virar e ela vai cair, ela quebra a perna. E nós tivemos que conversar com alguém para ir lá, e alguém trouxe a denúncia. Nós conversamos com a OAB, a Ida Leitão é maravilhosa. Inclusive, Ida Leitão é mais uma idosa, membro do conselho e minha aluna. Diga-se de passagem, então eu estou muito bem servido de alunos, de Nossa, a Ida, ela está presente. Quando ela não pode ir, ela fica até triste quando ela não pode ir para as reuniões do conselho. Porque ela é uma advogada que ela está muito atenta. E se a gente recebe uma denúncia e tem que fazer uma correspondência, a secretária, que é a Eliana Balestreri, é outra pessoa assim, como o pessoal do CLON diz assim, nós somos muito afortunados. Com toda certeza. Em ter uma Ida Leitão, em ter a Eliana Balestreri, que é uma secretária perfeita, ela acompanha a discussão, ela dá uma lida, ela prepara a ata, quando termina a reunião, a ata já está pronta. Então, deixa eu ver se eu entendi. As demandas, todas elas não deixam de ser sobre violência, né? Então, é de violação de direitos que nós estamos falando. Então, deve ter abuso financeiro, deve ter violência sexual, deve ter violência
institucional, deve ter negligência. Então, nossa, eu tô tendo que me controlar aqui para não me emocionar, né? Eu já estou emocionada. Porque quando você coloca essas demandas, eu que sou uma ativista do envelhecimento humano, não nos deixa de chocar. Imagina, eu não estava na cena, não estava na casa, mas eu consigo imaginar e já me emociono. E ao mesmo tempo que eu me emociono, eu me revolto, né? Então eu fico imaginando como é para vocês lidar com essas questões, porque vocês lutam para garantir direitos e vocês recebem denúncias, né? E assim, de que forma vocês encaminham? Como é que o conselho encaminha, já que o conselho, os membros não podem ir até a casa do idoso resolver, selecionar, solucionar o problema, como, por exemplo, o conselho da criança e adolescente faz, mas vocês, então, fazem... Como é que vocês fazem? Aí entra os nossos advogados, entra a OAB, entra o Ministério Público. O Ministério Público. Dependendo da demanda que nós temos, assim, uns 2, 3 dias antes, nós já sabemos quais são as situações que nós vamos analisar. E aí nós convidamos logo um advogado e quando ainda não pode ir, vai um outro advogado para lá também. E eles ficam muito atentos a quem recebe a denúncia, que é a Helenice. Sim. Ela recebe a denúncia. Ela já faz algumas cópias, nós lemos, nós debatemos em cima daquelas questões. 1, 2, no máximo 3 questões. Então, vocês encaminham. Aí então, os grandes parceiros, eu posso dizer que os grandes parceiros aí são vem Ministério Público, Sim. Delegacia, CREAS e CRAS. CREAS e CRAS. O CREAS é o Centro de Referência da Assistência Social, não é assistência isso? social. Os CRAS, eles encaminham para a gente, porque eles também recebem denúncia, os CRAS, né? E eles sempre orientam as pessoas. O ideal é que essas pessoas, seja lá filho ou o próprio idoso, se ele, geralmente, às vezes, ele não pode ir sozinho, que alguém leve lá na Casa dos Conselhos. Porque, senão, imagina a demanda que os CRAS e o CREAS têm. Eu fico me perguntando agora, é uma curiosidade minha. O próprio idoso, ele vai até lá no conselho? É ele? Ou é um vizinho? Ou é uma pessoa que está percebendo que ele está sofrendo violência? Vocês já receberam um idoso denunciando ou não? Não. Você lembra disso? Eu estou aqui procurando, né, nesses 2 anos que eu estou lá, procurando. Eles vão acompanhados, porque eles não dão conta de ir. Eles vão acompanhados de um vizinho, eles vão acompanhados. Um vizinho pode também fazer a denúncia. Claro, claro. Esse mês que passou, o vizinho fez a denúncia, porque a neta, essa neta, que infelizmente eu conheci há muitos anos, eu não reconheci quando ela entrou. Mas alguém me disse, olha, sabe, fulaninha, assim? Gente, ela sempre foi uma pessoa malévola mesmo, sabe? Enfim, então, a família dessa, que ela vinha maltratando o avô e a avó, enganava o pai e a mãe, a família foi toda. Eles eram 4 ou 5. Nós podemos, todo mundo pode. Nós botamos, fizemos, demos uma arrumada lá na nossa sala e foi muito emocionante o que eles diziam para a gente. E depois, então, claro, a Ré teve o direito de defesa. Na próxima reunião, ela pediu para ela ir se defender. Eu entendi. Enfim, então funciona assim. Sempre eles vão, já estão acostumados, eles vão lá na Casa dos Conselhos e a gente já costuma mesmo, nós fazemos campanhas, né? Nós vamos para a rua, eu vou para a praça, a gente vai para Belém. Tem que divulgar. Nós precisamos divulgar, né? Os nossos municípios precisam conhecer, saber alguém de as Macapazinho, demandas, alguém de Iracema, das agrovilas, de tudo, né? Deixa eu lhe perguntar, quais são as dificuldades? Quais são os empecilhos dessas demandas que vocês recebem? O que você considera como dificuldades que o Conselho enfrenta? A dificuldade é assim, quando eles vão lá, eles pensam que a gente vai dar alimentação para eles. Eles pensam que a gente, na hora, vai resolver, porque ele precisa tanto.
que ele pensa isso. Então, nós temos que ter muito cuidado em conversar com essas pessoas e dizer que é um processo, mas que a gente vai fazer tudo para encaminhar rápido. E, realmente, a Helenice, eu falo muito nela, porque ela é a nossa grande sustentadora da Casa dos Conselhos. Sabe, eu fico assim imaginando, né? Quando você diz, eles pensam que a gente vai resolver tudo rápido, é porque eles têm pressa. Eles têm pressa. Eles têm pressa porque ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência. Então, quando ele começa a perceber que ele não dá conta mais, que ele não suporta mais e que ele vai denunciar, ele tem pressa, né? É porque é urgente essa demanda, essa causa é urgente, né? E eu fico imaginando assim, como é, já que vocês têm que passar por tantos processos, encaminha para cá, faz documento, vê como é que funciona, a angústia que vocês sofrem também. Muito. Em não conseguir resolver isso urgentemente, tipo de um dia para o outro, né? É verdade, isso acontece sim. Mas a gente conversa muito com eles. Eu, por exemplo, eu converso com eles quando eu estou lá na casa. Eu sempre digo lá, gente, olha, eu estou aposentada, eu não tenho muita coisa para fazer. Me liguem, eu corro para cá. A Zenaira está pronta para me levar. Ela não me deixa ir sozinha. Entendi. Quando eu dirigia, eu andava sozinha. Hoje agora, você não dirige mais, resolveu eu tive um problema no joelho e o médico sugeriu que, né, nessa idade, que eu já podia ter filhos e netos para andar comigo. Ah, ótimo. É um direito seu, né? É um direito seu. E eles são ótimos. Eles então, outra coisa que eu gostaria muito de saber de você é o que você pode considerar conquistas desse CMDPI, né, nesses últimos anos, porque você já está na segunda gestão. Então, o que você já pode ter considerado? Não, isso aqui foi uma conquista, isso aqui nós conseguimos, era assim, hoje está assim. O que você pode me falar das conquistas? Houve uma reunião do Conselho Estadual que nós estivemos lá e tomamos conhecimento que nós poderíamos, os conselhos que estivessem organizados, funcionando, que nós poderíamos solicitar um recurso financeiro do governo federal, do Conselho Nacional, tinha feito essa conquista, tinha ganho, tinha trabalhado em função disso. E nós fizemos. O nosso advogado, nossa, é um rapaz maravilhoso, ele vai para lá e é muito legal. Nesse dia a gente não atende público, claro, né? Que a gente vai conversar só entre nós, a gente reúne mais a secretária, eu, o advogado, e a gente lê, a gente não sabe direito das coisas, aí o advogado explica para a gente, e ele faz a minuta, ele faz tudo lá para a gente. E nós conseguimos. Este ano, de 2022, chegou o recurso. Ai, que maravilha. Tenho mais 3 semanas. E eu já posso perguntar, então, para os nossos telespectadores, o que vocês vão fazer, porque ainda estão pensando, estão analisando. Ainda não. Nós fizemos um plano de trabalho. Claro. Porque nós não podemos gastar com reforma do prédio, da casa e tal, porque isso é obrigação do Titã, do prefeito. Do prefeito. O importante é que eu tenho certeza que esse dinheiro realmente vai ser destinado para uma causa, para que o CMDPI realmente possa, no mínimo, divulgar muito bem as suas ações, né? Fazer uma campanha. Fazer campanhas, enfim. Porque a gente gasta o dinheiro da gente. Uma reunião em Belém, a gente vai porque necessita ir. A pergunta que não quer calar. Vamos aproveitar que a gente está falando em dinheiro, em repasse de verbas, e vamos perguntar. Membros dos conselhos ganham para fazer esse trabalho ou é um trabalho voluntário? Eu sei a resposta, mas o telespectador talvez tenha alguém que não saiba. Então é legal que a gente realmente coloque agora, que você nos fale. É um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário. Todos os dirigentes do conselho, nós somos 8 integrantes, eles são das diversas instituições. Sim. Tem um representante da ACOBAN, que é o CONO. A COBAN, para quem não sabe, é a Associação Comunitária do Bairro do Milagre. Bairro do Milagre. Sim. Aí tem cada instituição, tem o SESI, tem o SESC.
as instituições da sociedade civil, porque é paritário, sociedade civil e governamental. Sim. Então, nós não ganhamos nada. Muito pelo contrário, esse é um trabalho voluntário e que a gente precisa sentir prazer em ir. Você não imagina quando já chega na véspera, a Zenaide mãe, a Zenaira diz, tem reunião na Casa dos Conselhos? Tem. Hoje ela nem estava lembrando que era para cá. A gente vai para a Casa dos Conselhos? Não, hoje eu vou conversar com a Ildeana. Então, a gente... Imagina, né? Se eu não tivesse uma família cuidadosa comigo, seria muito difícil que eu fosse se deslocar, contribuir, me deslocar para atender demandas, fazer reuniões, né? Sobre esse cuidado que o idoso precisa. E a minha família é muito cuidadosa comigo e, por conseguinte, eu tenho a prioridade para quando eu preciso, até para Belém, quando eu quero ir daqueles táxi lotação. Não, eu vou te levar lá. É rápido que eu chego lá. A gente sabe que na sua fala, a gente percebe, né, o cuidado, como você enfatiza o cuidado que a família tem em lhe oportunizar que você possa continuar seu trabalho, sua luta, pelas questões que você acredita que são importantes, né? Mas agora, veja só, são pessoas voluntárias dedicando o seu tempo em prol do outro, né? Isso é muito gratificante. Então, vamos continuar aqui essa entrevista, que eu considero mais um bate-papo delicioso, porque a gente está falando de violação de direitos da pessoa idosa, estamos falando de conselho, mas a gente não pode deixar também de trazer e de falar da satisfação que é poder servir o outro, poder tirar um pouco do nosso tempo para poder ajudar o próximo, né? É o que a gente fala aqui com a Zenaide Marques, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no município de Castanhal. Zenaide, sobre essa questão de ser uma mulher idosa dentro de um conselho, como é que você vê a participação de outras mulheres idosas ou homens dentro do conselho? Você me falava anteriormente que existem outras mulheres, assim como você, idosa, representando outras instituições, né? Como é que é a convivência entre vocês? Como é que vocês se sentem? Se sentem mulheres empoderadas, protagonistas, que ajudam nesse processo de lutar pelo direito do outro? Sim. E como? As mulheres, as conselheiras que estão lá, são mulheres assim batalhadoras, empoderadas. São mulheres que elas vêm de uma luta. Eu devo ser a mais nova conselheira. Mais nova no sentido de tempo de participação no conselho. Tá. De participação no conselho. Sim. Né? Porque elas já vêm, como o conselho já tem mais de 8 anos, 10 anos, por aí assim, elas continuam no conselho. É a vida delas, é a casa delas. Elas, às vezes, eu peço para, um dia que elas tiverem tempo, para sair comigo, eu quero conhecer todos os CRAs. Porque eu quero ver como é que funciona dentro dos CRAs, né? Porque eu gosto eu sou estimulada a estar ao vivo e a cores. Eu não quero só fazer leitura. Sim. A leitura eu faço muito em casa. Porque elas fazem isso. Elas vão aos CRAs. Se acontece alguma coisa, quer dizer, o conselho tem essa responsabilidade. E com isso, quando numa eleição que houve, que eles fizeram uma surpresa mesmo, olha, você vai ser... Nós estamos nos revezando aqui, nós não estamos conseguindo pessoas com esse perfil para assumir a direção do conselho. Porque tem que estar em casa, tem que estar em Belém, tem que estar num bairro distante e tal. E você dispõe desse tempo. Então, você é a nossa candidata. Aí todo mundo foi unanimidade. Pai, foi por aí assim. Eu digo que tem coisas que eu não sei. A gente aprende a fazer fazendo. Eu queria abrir um parêntese e falar para você, não sei se você sabe de um termo, uma terminologiazinha que chama gerontocracia. É quando você confia uma pessoa idosa estar à frente de algo, no poder, demandando, com a gestão. É o que fizeram com você. Foi.
né, acreditam em você, no seu potencial. Por isso que eu perguntei. Eu tive uma família muito ajustada. Minha mãe tem, agora que fez um ano, que ela se foi com 94 anos. Olha Quase só. 95 já. E nós cuidamos muito bem da minha mãe, cuidamos muito bem. Nós somos 4 irmãs e cada uma era responsável por uma semana. Embora tivesse cuidadora o dia todo, fim de semana, mas nós precisávamos ir lá porque ela só ia ficar feliz se nos visse. Ai, eu acho assim fantástico, sabe? Essas histórias quando eu ouço, né? Eu me emociono com isso. Eu fico muito, muito feliz de saber, sabe? Poxa, olha o prazer que deu. O olho dela chega, brilhou. Nós cuidamos muito bem da nossa mãe até o final. Imagina, né? Você que está nos vendo agora, né? Que também cuida, né? Que também cuida dos de uma seus super pais, idosa. de uma super idosa. Mais de 90 anos. Eu queria né? dizer para você que eu tenho uma super idosa com 95 na minha família também, que eu amo de paixão. Deixa eu perguntar para você, vamos reforçar, para quem está nos vendo, quais são os dias e horários que vocês se reúnem, né, para que vocês possam receber demandas, para que vocês possam receber pessoas, até para participar mesmo da reunião. Toda segunda, terça-feira do mês, nós temos reuniões ordinárias. Sim. Toda segunda, terça-feira do mês. E as reuniões extraordinárias é a qualquer momento. Se tiver uma coisa muito grave, rapidinho nós temos um grupo, né, da direção do CMDPI. A gente precisa estar atento para olhar. Se for alguma coisa que seja possível a coordenadora da Casa dos Conselhos encaminhar de imediato, ela logo faz isso. A gente não pode esperar. E qual é o horário que vocês geralmente se reúnem? Nós marcamos sempre 8h30 da manhã e vamos até 11h30, meio-dia. Nós saímos de lá, amanhã é para o trabalho. Maravilha. De lá a gente sai para comer alguma coisa, para conversar, para trocar figurinha, para espairecer e tal. Porque esse fortalecimento de vínculo entre nós é muito importante, né? Que os conselheiros tenham esse prazer de estar perto, né? Que a gente não vai por obrigação, a gente vai porque todo mundo um dia quer ser idoso, quer ser velho. A Ivete diz muito isso, sabe? Nós somos velhas, nós somos velhos com prazer imenso, porque nós chegamos aqui. Sim. Que bacana, que orgulho, né? Você que está aí nos vendo, que orgulho dá de ver uma mulher assim, idosa, empoderada, né? Que sabe, que quer decidir, né? E que ainda ajuda o outro. Deixa eu perguntar para você. Na Casa do Conselho existem vários conselhos, não é isso? Como é que vocês se organizam? Cada dia é de um conselho, de reunião, ou cada um tem sua sala? Como é que funciona assim, a dinâmica de uma casa de conselho? Nós temos um auditório pequeno, um auditório onde são feitas as reuniões. Uma mesa grande, cadeiras e tal, quadro, enfim. Temos uma outra sala onde, se for uma reunião rápida com 3, 4 pessoas, eles avisam e vão para essa sala. Nós temos conseguimos da SEMAS uma auxiliar administrativa, uma pessoa que fica lá na cozinha, fazer o cafezinho para a gente, né? Lá. E eu gosto muito de levar alguma coisa de comer. Sempre tem o lanche, sempre tem o tal do lanche compartilhado. Compartilhado, porque a gente passa a manhã na Casa dos Conselhos. Sim. É quando a gente tem um cuidado maior de fazer as leituras, né, dos casos que chegam lá. Que a Helenice, que é a coordenadora da casa, ela recebe, ela lê, ela nos avisa, ela já passa logo para a gente e depois a gente, quando chega lá, a gente já discute um pouquinho entre nós ali. Se for uma coisa rápida, não é uma reunião do conselho, mas é uma coisa urgente, a gente já encaminha. Então, diga para mim, como é que funciona você que, por exemplo, para o nosso telespectador, né? Deixa ele entender melhor. Eu conheço, estou sabendo de que tem um idoso na minha família, ou no meu bairro, ou meu vizinho, que ele está sofrendo maus tratos, que eles estão violando os direitos deles. O que eu faço? O que você sugere? Eu vou direto ao conselho, eu faço a denúncia, ou eu posso primeiro procurar o CRAS do meu bairro, caso eu não queira ir ao conselho? O que você sugere? Eu considero que é mais ágil o processo
se ele for lá na Casa dos Conselhos. Quer dizer, essa pessoa que vai com o idoso. Porque muitas vezes ele não dá conta de sozinho. Sim. Então, alguém tem que ir com ele. E nós sempre pedimos que seja por escrito, para não ocorrer de depois, mas eu não disse isso. Então, nós sempre orientamos. Quando chega alguém lá para fazer uma denúncia, se ele não levar por escrito, só quiser falar, a gente tem que gravar e tal. E isso não é sempre muito bom. Nós pedimos, vamos escrever isso daqui, porque o idoso não vai sozinho. Então, por exemplo, você quer ter o anonimato, né? Você não quer ir lá redigir uma carta fazendo uma denúncia, você não quer gravar. Será que você poderia, então, ligar para a delegacia, né? Ligar e dizer, olha, eu não quero dar o meu nome, mas eu tenho uma denúncia. E aí, a partir da delegacia, vai chegar até o conselho essa demanda e vocês vão encaminhar para o Ministério Público ou para o CREAS? Chega. Chega sim. Eu já vi situações dessa natureza, que as pessoas não querem se identificar. Não é uma situação usual. O ideal é quando a gente olha cara a cara para essa pessoa, porque a gente fica com muito receio de que haja um fake nisso daí, que aumentem e tal, né? Quando a gente vê a pessoa junto com alguém, isso é o mais usual. E é o que a gente crê mais e a gente toma medidas mais rápidas, né? A Helenice imediatamente me liga para alguém, a gente corre e a gente socorre. Bom, para você, né, que está em casa, como é que eu faço? Vai estar passando aí embaixo na sua tela o endereço, o telefone. Ah, eu não posso ir até a Casa do Conselho, mas eu quero uma orientação, eu quero saber se eu posso fazer uma denúncia anônima. Então, está passando também o telefone agora da Casa do Conselho para que você possa estar aí munido, caso você queira fazer uma denúncia, né, de violação, de maus tratos à pessoa idosa, tá bom? Então, querida, eu queria agora fazer um parêntese e a gente vai deixar só um pouquinho de lado essa fala de você como presidente. E agora eu quero falar da Zenaide, que é artesã, que também descobriu isso agora na pandemia. E eu preciso mostrar para vocês, gente. Olha que maravilha, olha que carinho eu recebi agora, né, antes de começarmos a entrevista dela, um objeto reciclado de material para me colocar as minhas linhas, para me colocar a minha agulha. Olha que maravilha. E ela também trouxe lindo, olha, esse vasinho que ela utilizou, tampas aqui de amaciante, palitos de churrasco e fez essa coisa linda. Então fale pra gente um pouquinho. Eu acho que essa daqui deve ter um CD. Queria te agradecer e queria que você falasse só um pouquinho dessa Zenaide, que não é só a presidente do CMDPI, que também nas horas vagas cria e presenteia pessoas. Ela faz, gente, só para presentear, né? Fale. Porque como eu fico sozinha em casa, né? Na minha casa, eu moro sozinha mesmo, assim, é pertinho, a Zenaide vai lá, bom dia, mãe, tá tudo tranquilo, tchau e benção. Então, eu disse assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei fazer crochê, eu não sei tricotar. Eu digo, mas eu vou reciclar. Eu vou reciclar as garrafas de refrigerante, eu vou reciclar, vai para o YouTube, pá. Claro que tem coisas que a gente aproveita, né? Ah, como é que a gente vai reciclar garrafa de amaciante? Eu vi que se usa muito. Aí pronto, eu vou na loja, compro as florzinhas, compro alguma coisa e reciclo o resto do material. Reciclo e faço. Gente, de manhã, se você me procurar, é como se eu fosse assim, sabe, a bancária? Ainda está dentro de mim o horário. O relógio biológico ainda está como a bancária, é isso? O relógio é. A Zenaide diz, mamãe, tu tens uma preocupação com hora? Eu digo, eu não tolero atrasos, eu não tolero, minha filha. Eu passei 28 anos trabalhando num banco que a gente não pode atrasar, banco não atrasa, né? E banco, se atrasasse 15 minutos, que era o máximo que podia atrasar, a gente ainda botava um pontinho no ponto da pessoa, 5 pontinhos daqueles 5 atrasos, ele já perdia um benefício qualquer. Opa! Então, eu até hoje, aí, amanhece o dia, tomo aquele banhão, tomo um bom café, ela prepara frutas para mim e tal, e eu me sento lá no meu ateliê
tenho uma mesa e eu vou trabalhar. Eu vou ficar com prazer imenso e monto lá uma prateleira com minhas coisas para fazer uma exposição para quem vai lá em casa. E faço doação. Quando eu vou para alguma reunião, eu levo para elas. Como trouxe hoje esse como presente para mim. hoje. Você, telespectador, você está conseguindo entender a loucura? Que mulher! Olha a vivacidade. Você que acredita que idoso tem que ficar só na frente da televisão ou dentro de uma rede ou numa cadeira de embalo. Gente, olha isso. A mulher é presidente de um conselho municipal de direito da pessoa idosa. Ela é artesã, ela trabalha, ela tem horário, ela cumpre metas. E é isso. Eu cumpro minhas metas. Ser idoso pode ser isso. Ser uma mulher idosa pode ser isso. É sobre isso que a gente está falando. Nossa, eu queria te agradecer assim imensamente. Eu viajo muito, hein? Ah, você viaja muito? Nossa. Ah, isso também eu não sabia. Sério? Pode falar. Faz 2 anos, antes da pandemia, eu tenho 2 enteadas que moram em Verona, na Itália. E eu amo a Itália, né? Eu já fui algumas vezes lá. Eu faço economia. Que chique. Eu financeiramente, né? A gente vive com dinheiro de aposentadoria, mas tem uma aposentadoria razoável, que não é o que a maioria tem. E eu tenho o hábito de fazer uma poupança. Já fica descontado lá, vai para a poupança. Esse dinheiro ninguém gasta, porque é o dinheiro das minhas passagens. Então, há 2 anos... Meu aniversário é 21 de março. Na madrugada, eu já saí de casa, daqui vão me levar no aeroporto. Eu não avisei muitos meninos, senão eles ficam enrolando para eu não sair. Aí eu digo, olha, vou viajar para Verona. Não, mamãe, não acredito numa coisa dessa. Tá tudo arrumado. Eu faço o aniversário aqui no dia 22, já tenho que estar no aeroporto. Que mulher poderosa. Aí eu vou... Que mulher poderosa. Faz Rio, faz Roma, me deixa em Verona. E eu passei 3 meses lá, em Verona. Porque de lá eu vou a Veneza, de lá eu vou visitar os países que eu quero e tal. Mas eu vou assim de boa. Eu fui para Veneza com uma das minhas enteadas. Mas se tiver aqui sozinha em algum lugar, eu nunca tive medo de avião, nem de navio. Eu fui de Veneza a Grécia de navio. Eu tenho uma foto deste tamanhão. Que maravilha. Sozinha. Vou sozinha, vou numa cabine, né? Enfim. Eu e o Deana, apresentadora do Geronto no Foco, estou aqui sem ação, né? Porque você é uma inspiração. Que maravilha. Então, é nesse papo descontraído que a gente termina. É lógico que teve um assunto muito sério. Nós falamos aqui sobre violação de direitos, mas nós também falamos de um assunto leve, que era a vida pessoal da nossa convidada, porque é uma mulher idosa, porque é empoderada, porque é protagonista da sua própria vida e porque esse assunto muito me interessa. Então, eu queria finalizar a nossa entrevista agradecendo a você, a sua disposição, a sua disponibilidade de abrir lá na sua agenda, né, um horário para vir falar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, porque estou com a Ildeana, que é uma pessoa que eu já vinha admirando pelo trabalho que ela faz, que é um trabalho similar ao que eu faço, e por estar aqui na casa dela, vendo uma parede linda, feita com reciclagem. E aí, agora eu percebi que nós temos muito mais em comum do que eu pensei. Ai, que delícia. Além do mais, ela é filha de uma grande, que foi minha amiga, minha professora, a melhor professora que eu tive na vida. Eu posso falar rapidinho assim? Fale. Eu era adolescente, eu estudei meu primário no Colégio São José, e depois eu fui para o Cônego Leitão. E ela era professora de língua portuguesa, e um dia ela tinha uma sala com aulas particulares. Era muito comum naquele tempo o pessoal colocar os filhos no expediente depois, né? Para fazer os deveres de casa e tal, um reforço de aprendizagem. E ela, a professora Ildê, me chamou e disse assim, você quer me ajudar? Naquele tempo não tinha monitor. Você quer me ajudar a fazer isso? E eu fui para a casa dela, eu ia ajudar. O Valdinho, sabe o Valdinho, o Chico Neto, essa turminha assim, se eles me veem na rua, minha professora. Eles eram alunos da professora Ildê.
E Você era auxiliar eu dela. era auxiliar dela para ajudar Nossa. aqueles meninos e todo, enfim. E então eu sou muito grata, assim. Ela me ensinou esses valores, não é? De estar repassando para o outro aquilo que ele sabe. Ela me ensinou isso daí. Então, eu acho que eu sempre fui uma boa aluna lá no Lameira, né? Depois para fazer faculdade em Belém. E aí o restante Deus foi ajudando, né? Encaminhando. Encaminhando essa disponibilidade, essa coragem de andar sozinha, de convidar alguém para ir. A minha amiga me convida, a minha irmã me convida, e eu vamos e tal. Eu sempre tenho algum dinheiro. Então, eu sou muito grata à tua mãe, viu? Eu tenho um carinho enorme. O prazer só aumenta agora, sabendo de tudo isso, né? Muito obrigada, de verdade, tá bom? Por Obrigada ter concedido também. essa entrevista. Siga o programa Geronto no Foco nas redes sociais, @Geronto no Foco, e no Facebook. Tá aparecendo aí na tela, Geronto no Foco também no Facebook. Então é isso, até o próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigada por me receber na sua casa.